Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Robes Brito e hoje vou estar com uma pessoa que é exemplo de superação, determinação, ela que correu para alcançar os seus objetivos. Então, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. Espero que a gente consiga trazer bastante conteúdo bom aí para a turma e que a gente desvende muitos mistérios. Vamos sim, com certeza. Esse bate-papo vai ser muito enriquecedor para muita gente. Vamos, começa se apresentando para a galera. Bom, meu nome é Janiele Freitas, eu sou formada em contabilidade, atualmente sou gerente de uma fazenda de turismo e sempre tive muitos desafios, já fui vendedora, já fui atendente, já fui caixa, já fui de tudo um pouco e isso ajudou muito na minha carreira. E como foi esse processo para chegar até a empresa que você está hoje? Os grandes desafios que você enfrentou? Eita, foram vários, viu? Começar de baixo, a gente sempre tem a humildade de saber, eh, adquirir conhecimento e querer isso, né, estudando muito. Foi bem bacana a formação que eu tive na Faculdade de Ciências Contábeis e também sou formada em Técnica em Meio Ambiente, que é uma maravilha de curso e que vale muito a pena. E aí a gente começa sempre com quem dá a oportunidade, graças a Deus tive algumas portas abertas para ter essa oportunidade. Comecei como caixa, fui vendedora, e aí o meu desenvolvimento foi fazendo com que eu chegasse em cargos maiores, e hoje estou aqui como gestora de uma empresa grande também, e que é maravilhoso trabalhar. Entendi. Como é que você vê essa questão do funcionário se destacar para conseguir um cargo superior ao que ele está no momento? É sempre dar o seu melhor e da melhor forma. Eh, eu gosto muito de dizer que os funcionários que trabalham comigo, ele não pode dar 100%, ele tem que dar 101 para a gente poder ver como é que vai ser, como ele se destaca, e sempre fazer o seu sem depender dos outros, independente do que os outros falem, porque sempre tem aquele que: "Ah, tu trabalha demais, tu tá fazendo demais", né. Mas fazer o seu sem depender do que o outro vai dizer e fazer bem feito, é um diferencial enorme, e foi o que me trouxe até aqui. Entendi. Hoje você consegue recrutar pessoas para trabalhar nessa empresa que você está trabalhando hoje. Isso mesmo, o recrutamento passa por mim, principalmente. E que tudo eu analiso. Eu sou uma pessoa muito observadora, como eu costumo dizer, eu trabalho com imagem, então a imagem é algo muito específico para mim, um ponto muito relevante na hora de entrevistar um candidato, na hora de ver como vai ser a desenvoltura dele, para ver se realmente fica comigo trabalhando na equipe ou não. Quando você vai entrevistar uma pessoa pessoalmente, o que é que você mais analisa na pessoa? O principal para mim é a dicção, saber falar bem, saber falar tranquilo e resolver e saber ouvir também é muito importante. Como ela está apresentada é um ponto crucial, se está bem vestida, se está bem arrumada, se ela sabe que na entrevista normalmente a gente faz umas pegadinhas, né, para saber como que vai desenvolver, se ela sabe resolver conflitos, se ela está apta a aprender mais coisas e a bagagem que ela vai trazer para agregar a empresa e o que ela está disposta a fazer para ficar comigo. Entendi. Então vamos para duas situações agora. Uma situação em que o homem chega totalmente desarmado e com um cheiro que não condiz com higiene, digamos assim. E a outra situação é a mulher que chega com uma blusa super decotada, com uma saiazinha mostrando as pernas. Exatamente. A nossa vestimenta e a maneira que a gente se comporta diz muito sobre a gente. Então eu não consigo ter uma pessoa à frente do meu empreendimento, da empresa que eu estou, apresentada dessa forma. Da mesma forma que eu cobro muito de mim, de estar sempre arrumada, sempre bem apresentada, porque a imagem que eu estou passando é essa. Então não dá para você não ter uma higiene boa, de você não estar bem apresentável e principalmente você está chamando a atenção para umas áreas do corpo que não deveria, né? Então é muito importante você estar sempre mais composta, no caso das mulheres, o cabelo sempre muito bem arrumado. Nem sempre precisa estar escovado, essas coisas. Se não está escovado, se não está naquele jeito, dá um coque, amarra, tá tudo certo. E o homem, a higiene perfeita, uma roupa bem arrumada, passada, é muito importante. É um diferencial. Entendi. E falando também agora sobre a questão do cheiro. Perfumes que exalam muito cheiro. Exatamente.
Perfumes muito fortes, nem todo mundo consegue gostar, né? Eu mesmo passo mal, dependendo do horário que eu sinto esse cheiro. Se for pela manhã, pronto, morri. Mas saber essa dosagem é muito importante, porque nem todo mundo está apto para isso. Se você encontra uma grávida no meio do caminho, pobre dessa grávida, né? Então, saber dosar, estar com um perfume sempre bem suave e agradável é o melhor caminho. Conta pra mim agora quais são os principais desafios de liderar a equipe de pessoas. Eita, rapaz. É um desafio muito grande, mas quando você ganha a equipe, quando você está entrosado com eles e você se coloca no lugar deles, e quando eu coloco se colocar no lugar, eu passei por todas as funções da empresa. Eu conheço tudo que cada um faz e dou muito valor a cada função em específico. Porque quem está ali no dia a dia desenvolvendo esse trabalho precisa ter esse reconhecimento. E quando eles sabem que você faz parte daquilo, que você está ciente do que eles estão fazendo, já passou por isso e já mostra um exemplo, eles conseguem atender de uma maneira melhor e conseguem ter você como exemplo. Então fica menos complicado e fica mais fácil liderar. Entendi. Se a gente falar um pouquinho sobre depressão e ansiedade, envolvendo uma equipe tão grande, É complicado, mas a gente consegue driblar muitas coisas, dando apoio. Eu, além de tudo que eu faço, também a gente serve um pouquinho de consolo, de amigo, a gente faz umas amizades que deixa a pessoa desabafar para tentar melhorar a condição de vida dessa pessoa. Se tem algum problema, a gente consegue dar uma folga, antecipar uma folga, para que as coisas se resolvam da melhor forma. E se preciso for um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, a gente consegue ter recursos de indicar alguém que consiga fazer um preço mais barato, de dar um suporte no momento mais difícil que essas pessoas precisam. E é muita gente, mas a gente vai conciliando, vai lidando e todo mundo se ajuda. muitas empresas hoje já estão aderindo à questão de ter um psicólogo na equipe, justamente para conversar com o ator, Exatamente. ajudar ir desvendando esses mistérios e tentar ajudar, né? E mais à frente eu acho que vai ser obrigatório, porque hoje em dia é muito recorrente as doenças relacionadas ao trabalho, que deixam o funcionário em condições de ficarem afastados ou precisarem se retirar algumas vezes do trabalho por conta de doenças psicológicas, que são as doenças mais difíceis de tratar, né? Que é quando você não vê fisicamente, quando você não está ali para tocar alguma coisa, é muito mais difícil de dizer como é e tá na cabeça dos outros. E o psicólogo na área dentro de uma empresa, ele vai fazer um papel muito importante, que é dar um acompanhamento e um auxílio para que aquele funcionário, além de ter uma boa qualidade de vida, consiga se desenvolver mais. Entendi. Vamos falar agora sobre erros inadmissíveis. Aquele que é cartão vermelho na hora e acabou, não tem nem duas conversas. E, Quais são esses erros? olha, os principais para mim é a insubordinação. Todo mundo tem que entender, principalmente quando você está em uma hierarquia, que tem cargos que você precisa eh, ter a noção de que estão acima de você. Então, quando eu peço alguma coisa e que você não atende, ou então que você me responde, então aí o bicho pega, como diz o Matuto. Porque se você está ali para fazer o seu serviço e você precisa que alguém lhe instrua e você não quer essa instrução, você também não quer estar ali, né? Então, para mim, é um dos piores. Outro que é muito frequente e que acontece bastante em todos os lugares é a questão dos atrasos. Quando é um atraso que você sabe o motivo, que vem com a declaração e tudo mais, ok. Mas tem muita gente que atrasa e não diz nem porquê, nem para quê, às vezes até falta, sem nem lhe dizer, sem você ter como se programar. Então isso é muito complicado e a gente tem que saber lidar direitinho. Deixa eu ver se eu lembro outro aqui de cabeça. Então eu vou lembrar mais um. Vamos falar sobre a questão do assédio sexual. Assédio é uma questão muito pesada e é sempre bom ter alguém de testemunha ou alguém que você consiga compactuar, porque muitas das vezes quem sofre esse tipo de coisa não é levado a sério, não leva para frente, porque às vezes é calado, abafa uma situação
E é sempre bom ter algum profissional que acompanhe, para que você esteja resguardado, para que você tenha uma veracidade do que está acontecendo e poder tomar as medidas corretas. Entendi. Mas mesmo que ele não, que essa pessoa que sofreu esse assédio, ele não tenha uma pessoa ali de testemunha, a palavra dela já conta Já muito, conta muito. né? Conta sim. Isso acontece muito com mulheres. A gente diz hoje que assédio sexual engloba só, a gente acaba englobando só a questão feminina, mas existe também no lado masculino. Existe dos dois lados, só que não é tão exposto, né? E por não ser tão exposto, aí não cai no conhecimento de todos. Mas existe de todas as maneiras, tanto com mulheres, quanto com homens, quanto com pessoas que têm uma opção sexual diferente e às vezes querem se aproveitar disso para fazer o que querem. E aí não dá certo. Entendi. Quais são as medidas que a pessoa que sofreu assédio sexual ela tem que tomar, assim, logo de imediato? Logo de imediato, a primeira é recorrer ao responsável, né? Se está dentro da empresa, recorre ao responsável da empresa para começar a tomar as medidas cabíveis para essa situação, tanto em relação ao funcionário que causou, né, quanto à integridade da pessoa em si. Entendi. E esse, quando você vai ao teu superior, ele instrui aí na delegacia, alguma coisa, ele tenta primeiro resolver ali internamente para tentar entender, para depois tomar outros caminhos. Normalmente, se tenta entender a situação para poder ir diretamente, né? Até porque cada um tem uma maneira de resolver esses problemas. Mas aí eu procuro sempre entender a situação, entender as duas as partes, para a gente poder tomar a medida certa, para não acabar prejudicando sem ter. Entendi. Agora sim, tem uma mulher que trabalha na empresa e ela tem um caso com um superior. E aí, por algum motivo, alguma razão, essa pessoa vai ser demitida e aí ela quer usar esse caso como artimanha, tentando até subornar e dizer que foi assediada sexualmente e tudo. Me explica um pouquinho como é esse processo. Quando a pessoa tem um caso, vai ser demitida e que ela tenta usar isso como uma artimanha para dizer que foi assediada, digamos assim. Aí nesse caso ele precisa de provas para que isso possa acontecer. Porque aí uma coisa é você estar nessa situação e acontecer uma vez. Outra coisa é você ter um relacionamento, você deu aquela oportunidade e simplesmente quer usar essa oportunidade, que não é uma oportunidade, né? Essa situação para tirar ganho, tirar proveito disso, porque foi feita uma situação que ela não queria. Então, a melhor forma é procurar um profissional mesmo para resolver essa situação, porque aí nenhum nem outro está correto. Entendi. Janiele, depois que tu passa pelo processo seletivo com o candidato, que ele é aprovado, ele entra na empresa, ele já começa a reclamar do salário, já começa a reclamar dos horários, já começa a fazer contenda entre eles. Olha, graças a Deus existe o período de experiência, onde a gente tem aí 3 meses para poder ver o desenvolver dessa pessoa, né? E aí, se for bom para os dois lados, continuar com o trabalho, e se não, a gente poder encerrar por ali e seguir a vida em frente. Porque quando a gente coloca para treinamento, a gente já especifica, né, o que vai fazer e quanto vai ganhar. Mas aí depois que começa a reclamar, a gente só tem o argumento do aqui, seu contrato de trabalho é isso, foi para isso que você foi contratado e é isso que você vai receber. E aí tem que deixar bem claro, porque senão pode causar problemas mais na frente. Entendi. Geralmente a pessoa entra no trabalho porque realmente está precisando, a família está precisando daquele recurso e começa a reclamar de tudo. Eu não sei, eu não consigo entender o que, é que a pessoa, o que passa na cabeça da pessoa e fazer isso, sabe? Às vezes ela pode ser até influenciada por alguns que já estão na empresa há muito tempo e que costumam reclamar de tudo, porque existe esse tipo de funcionário. E ela vai, entra na onda de todo mundo. E existem funcionários também que querem um aumento de salário, mas não querem a responsabilidade desse aumento, que quer aumento de salário só porque eu quero, só porque eu acho bacana. Mas não é assim que funciona. A cada cargo e a cada hierarquia vai subindo o valor de ganho, mas também a responsabilidade é maior. Então, tem que saber que para cada responsabilidade existe um valor condicionante a ele.
E se você está disposto a isso, ok, mas se você não está disposto, não vai ser reclamando que você vai ganhar mais. Entendi. Então conta pra galera agora o que é que eles precisam fazer para ir ganhando esse aumento de salário, para irem sendo reconhecidos pelos administradores da empresa e criar uma carreira na empresa também, né? Porque tem muita gente que só chega na empresa, não tem. Quando você vai trabalhar em um local que você não tem perspectiva de crescimento, isso já é um desânimo. É. Então, o que é que as pessoas precisam fazer para sair dessa inércia de ficar em um lugar só? Primeiro, ter a disponibilidade e a vontade de querer aprender outras funções dentro da empresa mesmo. Eh, Quem trabalha com, por exemplo, um caixa, querer trabalhar como um supervisor, querer trabalhar com outras áreas, com atendimento, porque dependendo da empresa que você trabalhe, quem trabalha com atendimento ganha mais do que o próprio gerente do espaço. Então é estar disposto a querer aprender mais e fazer sempre o seu melhor, fazer sempre mais um pouquinho. Não é fazer tudo por todos, né? Isso não dá. Mas você sempre fazer um pouquinho mais, cada vez mais, e sendo sempre destaque no que você está fazendo. Porque é nítido, quando você faz seu trabalho bem feito, todos vão perceber. Por mais que você não seja elogiado ou aplaudido, mas você está sendo observado. Em tudo na nossa vida nós somos observados. Então isso é nítido. E quando você faz isso e que você gosta de fazer isso, as portas vão se abrindo e você consegue ter uma carreira bem bacana. Mas também pode acontecer o outro lado. Ele pode se esforçar, dar tudo de si e não ser reconhecido, porque infelizmente existe isso também. Existe bastante, mas é tudo depende de onde você está localizado. Eu já passei por experiências de ter a oportunidade de não querer, foi uma opção minha não querer e me desligar da empresa, onde eu também tive a oportunidade, querer ter a oportunidade e a pessoa só queria que eu trabalhasse. Então é você saber o momento certo para estar naquele canto. Hoje está me suprindo, hoje está bom para mim, vou fazer o meu máximo enquanto está bom para mim. Não dá mais para mim, seja muito honesto também, porque da mesma forma que você foi procurar um emprego, você também precisa ser honesto na hora de sair e não forçar uma demissão, não forçar que alguma situação aconteça para que venha o desligamento. Eu acho que quando a gente trabalha com honestidade, quando a gente faz tudo da maneira melhor possível, mais correta possível, tudo se resolve. O diálogo é uma coisa impressionante, que ele tanto abre portas quanto fecha portas. Entendi. Como foi que Janiele já vem de uma série de empresas e vai passando por ela, né? E quando você percebia que ali você já não estava mais no seu espaço, no seu ambiente ali, que não dava mais para você sair dali, qual era o estralo que te dava? Diz, não, agora eu vou ter que ir para outro lugar, vou ter que buscar novas experiências. O estalo que dá, e normalmente eu costumo colocar um prazo. Após 5 anos de você fazer numa empresa, fazendo a mesma coisa, e por mais que você mude alguns cargos, mas é sempre a mesmice. E aí se torna uma coisa pesada de você ir trabalhar, você não tem mais aquele estímulo, você não tem mais aquela gratificação de estar fazendo aquilo. Então eu acho que chegou a hora de mudar de rumo para você até crescer mesmo. Porque se você continuar só no que você está fazendo e não almejar nada, não vai. Você quer uma condição de vida melhor, você quer viajar, você quer fazer o que você quiser, mas o bolso tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. Falando do bolso agora, nesses trabalhos que você passou, existiu em algum momento pessoas que trabalhavam o mesmo que você, mas só pelo fato de ser homem, ele ganhava mais que você ou não? Até hoje, graças a Deus, eu não encontrei essa disparidade, mas eu sei que existe bastante, eu sei que o mercado, a maioria do mercado trabalha dessa forma, mas até por onde eu passei até hoje, onde estou, eu não tenho essa questão. É por trabalho e é por desempenho mesmo. Entendi. Porque a questão da desigualdade salarial, infelizmente, existe, realmente, né? Existe, é uma realidade muito triste, porque independente do gênero, é o trabalho, é o que você desenvolve. E tem muita gente boa no mercado que trabalha muito, mas ganha pouco. E aí, essas pessoas precisam ser bem valorizadas, bem remuneradas, para dar o seu melhor sempre. Aí entra essa questão da desigualdade salarial da mulher e do homem, mas aí também entra a questão da liderança da mulher e do homem. Tem pessoas que respeitam mais um homem que uma mulher. E aí, como foi que você enfrentou esse desafio?
Rapaz, é um desafio muito grande, mas como eu te falei, o diálogo ele abre portas. E você saber tratar, saber lidar com pessoas, gerir pessoas é um desafio enorme. Então, você saber lidar com as pessoas, falar da maneira correta, se posicionar da maneira correta, facilita. Então, eu creio que esse é o principal foco da gente. Quando a gente faz por onde e faz para que todos se reúnam, todos fiquem ali unidos no mesmo foco, na mesma missão, então é mais fácil, que todo mundo está entendendo o que está acontecendo. Mas quando você entra com autoritarismo, quando você quer ser melhor que os outros, quando você empina o nariz e deixa o poder subir a cabeça, porque um cargo de liderança tem muito disso. Quando você está na liderança, o poder está comigo, o que eu digo é o que vale, e muitas vezes se perde por conta disso. Mas quando você é humilde a ponto de se igualar com os seus funcionários, se igualar com eles e mostrar a eles como é que faz, eles têm você de uma maneira diferente. E aí se torna mais fácil liderar. Entendi. E quando você encontra em um dos seus colaboradores alguém que tem essa resistência, como é que você faz para que ele tenha clareza que você é a líder? Porque às vezes ele quer fazer do jeito dele, não quer fazer do seu jeito, por exemplo. Uhum. Você tem que se impor de uma forma mais. Isso. Eu costumo dizer que quando eu fico da cor dos meus cabelos, o negócio fica complicado. Mas aí eu sempre tento falar da mesma forma e assim, eu sou muito doce. Se você quiser entender da maneira doce, você tem essa opção. Se você não quiser entender da maneira doce, você vai encontrar a minha maneira mais azeda. E onde eu tenho que me posicionar de uma maneira mais firme, mais forte e que precisa ser entendido. E é opcional também. Se ele não quiser entender e quiser continuar fazendo o que ele faz da maneira errada, aí as consequências vêm. Entendi. Esse caso da justa causa? Pode dar justa causa. Entendi, perfeito. Como você vê o mercado de trabalho hoje? As oportunidades? Vamos falar diretamente da nossa cidade, aqui em Garanhuns. Como você vê o mercado de trabalho aqui? Nós temos um mercado de trabalho muito bacana. E principalmente no ramo que eu estou, eu comecei a visualizar umas coisas bem diferentes. Porque nosso mercado começou a ser turístico. A gente recebe muita gente de fora em pontos específicos do ano, né? Em temporadas específicas do ano. E é uma carência muito grande de todo esse ramo que trabalha com bares, restaurantes, pontos turísticos, de mão de obra para esses períodos e até mesmo para o período normal. Porque hoje em dia muita gente quer só viver de arte, viver de internet, não quer se especializar, não procura se especializar. A gente tem o Sebrae e o Senac aí maravilhosos, com cursos muito bons, mas que a galera não vai atrás. E que nessa época do final de ano, a gente tem muita questão de demanda de mão de obra, que a gente tem a vaga, mas não chega pessoas qualificadas. E às vezes as pessoas qualificadas que chegam, que é muito raro, não querem ficar porque é temporário ou porque não paga o que eles almejam. Porque é temporário, eu não consigo pagar um salário alto para uma coisa que é específico para 2 dias. Então fica complicado. E é uma demanda geral. Entendi. Então, no contexto geral, o mercado de trabalho está aí oferecendo oportunidades e o que está faltando, na verdade, é mão de obra. Exatamente. Mão de obra mais qualificada, mão de obra disposta a trabalhar e que tenha pelo menos uma dicção boa, um currículo bem apresentado, sem erros ortográficos, com uma fotinho ali para a gente já identificar um pouco a pessoa. E é isso. Entendi. Aí você pega o currículo da pessoa, o cara tá com cabelo Black Power, tá com argola na orelha. O que é que você acha? Quando você analisa assim, logo de primeira mão, o currículo dele é perfeito, só que ele tem esse estilo. Eu acho muito massa. Eu adoro trabalhar com a diversidade. Inclusive, eu tenho funcionários que têm essas características. E o que me importa é executar o trabalho bem feito. Tem muitas empresas que prezam por um padrão, né, muito específico. Mas como o ramo o qual eu trabalho não precisa desse tipo de característica específica de ser tudo certinho, formal, eu trabalho muito mais informal. Então, eu consigo trazer essas pessoas para mim sem problema nenhum, sem
discriminação nenhuma com relação a isso. Eu só preciso que trabalhe bem e esteja apresentável. Geralmente essas pessoas são mais despojadas, são mais alegres, são mais contentes, E porque elas se aceitam, né? exatamente. São bem resolvidas consigo mesma, são muito bem dispostas a trabalhar, são alegres, descontraem. Então, para mim é maravilhoso. A questão da homossexualidade no trabalho. Você vê que eu não sei se você tem dificuldade em a equipe se respeitar ou tem algum conflito ali entre essa questão de gênero. Eu trabalho, a maioria da minha equipe são homens. Eu trabalho com eles e às vezes causa. E também depende muito da pessoa, como ela se porta em relação a isso. Quando é uma pessoa muito bem resolvida, que já tem ali toda a certeza do que quer, como quer, a vida é dele ou dela, não importa o que os outros digam, é tranquilo. E aí, sabe, impor o respeito de quem tá ali. Mas quando você não tem a segurança, quando você vai muito do. Se alguém solta uma piadinha, você já se contrai, você já se esquiva e tudo mais, aí dá brecha para que aconteça. Eu já tive alguns casos desse tipo, e aí eu falei com minha equipe, todo mundo é igual, todo mundo aqui tá para trabalhar, ninguém tá para julgar a vida de ninguém. Como eu costumo dizer, do portão para fora, cada um tem uma vida. E não me interessa a vida dessa pessoa, o que ela faça. Do portão para dentro, me interessa o comportamento dela, como ela vai interagir com os meus funcionários e com os clientes que estão chegando. Então, isso é de suma importância. Mas depois que ele sair da empresa, a vida que segue, é dele tranquilamente. Perfeito. Como é que você faz para manter sua equipe motivada a trabalhar? É um desafio muito grande. Mas eu costumo sempre chamar eles comigo, a gente sempre se reúne. Quando a gente se reúne, a gente faz um café da manhã para comemorar aquela reunião. E sempre em épocas específicas, a gente costuma fazer tanto a nossa confraternização com todos, quanto alguns bônus para cada um. Além do salário, a gente sempre dá alguns bônus para que eles fiquem mais gratificados. Entendi. Agora eu vou olhar para aquela câmera ali e vou mandar uma mensagem para os empresários. Meu amigo, pega esse bombonzinho do final do ano e dê para os seus entes queridos. Não, não dê o seu funcionário, não, meu amigo. O sonho de valsa não foi feito para agradecer final do ano, não. Já recebeu um sonho de valsa final do ano? Passou o ano todinho ali lutando pela empresa, trabalhando, se esforçando. E chega no final do ano, o reconhecimento que a empresa vai te dar é um sonho de valsa. Já recebi, às vezes recebe só um obrigado e tá ótimo. Não precisa de vários. Recebe só um obrigado e tá ótimo. Mas eu acho que vai muito além disso. O bombom é para uma data específica, para uma coisa mais romântica, uma coisa mais singela, um agrado, assim, de um feriado, de uma data assim. Mas para o final do ano, eu acho que precisa e requer uma entrega maior, um bônus melhor e que faça a diferença na vida dos colaboradores, dependendo da situação que cada um esteja. O final do ano e o início do ano são épocas em que vocês analisam a equipe que vocês têm e começam a dizer, fulano merece ir para um cargo melhor. Qual é o período? Ou não tem esse período? É do dia a dia mesmo. Normalmente a gente analisa o dia a dia, sempre, e eu sou muito observadora, eu sempre estou analisando, mas onde a gente faz essas mudanças é sempre no começo do ano, que a gente começa um novo ano e a gente vai movendo as peças para funcionar cada vez melhor. Inclusive, a questão da demissão também, você também avalia de uma forma geral, tanto quem merece evoluir, quanto quem merece também não continuar na empresa. Normalmente o começo do ano é só para mover peças e a demissão acontece a qualquer momento. Entendi. Depende muito do funcionamento e do andar do funcionário. Porque se uma pessoa está me dando problema, eu não consigo segurar ele por muito tempo, porque é um problema que eu estou estendendo por mais tempo. Então a gente tenta resolver o mais rápido possível aquela situação, até para não contaminar os outros funcionários. Porque, como diz o ditado, uma ovelha ruim bota o rebanho a perder. Janiela, agora fala um pouquinho pra gente sobre a sua vida pessoal, sobre o seu hobby. O que é que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Rapaz, hoje em dia eu durmo. Durmo muito. Mas eu gosto muito de viajar. Gosto muito de ir pra praia, lugares quentes me agradam bastante. E fazer um passeio é maravilhoso para mim.
Ótimo, perfeito. Gosta daquela cervejinha também no final de semana? Ah, sempre. Desestressa bacana. Uma cerveja, um vinho, depende muito do humor do dia, de como esteja o dia, mas é sempre bacana. Adoro confraternizar com os amigos, agora final de ano mais ainda. E é isso. E como é conciliar a questão do trabalho com a família? Minha carga horária nesse período de final de ano é sempre maior. Então eu tento encaixar durante a semana, fazer as atividades, que é mais tranquilo, fazer minhas atividades com a família, com os entes queridos, com os amigos, rever, porque final de semana eu estou mais no trabalho. E a gente vai se encaixando para não perder o vínculo, que é uma coisa muito importante. E hoje em dia o WhatsApp deixa muito isso solto. Mas o presencial faz toda a diferença. Então, pelo menos uma vez por ano eu encontro meus amigos para a gente se confraternizar, para a gente se ver como é que tá, como é que vai, tirar aquela foto para deixar de recordação. E a família sempre indo visitar para poder ver como é que tá a situação, o que é que tá precisando. Entendi. Você é natural daqui de Aranis? Eu sou de Correntes, na verdade. Morei por muitos anos lá, nasci e me criei por lá. E faz uns 12, 15 anos que eu tô aqui em Garanhuns, vivendo Sua, por aqui. sua trajetória até chegar aqui começou lá, então, no caso. Já, Isso, você trabalha. Correntes é uma cidade pequena, né? isso, bem pequenininho, uma cidade do interior, onde você trabalha muito para conseguir alguma coisa. E aí foi justamente essa motivação de sair de lá, para ganhar o mundo. Na verdade, minha intenção era Recife, capital, era ir muito longe, né? Mas acabei namorando, casando, e aí acabei ficando por aqui e construir a carreira por aqui mesmo. O coração prendeu. Foi, Muito de bem, fato. perfeito. Agora eu fiquei até sem palavras depois dessa. Agora me diz um pouquinho sobre. Vamos dar um conselho para a turma que está querendo entrar no mercado de trabalho, que já deixou currículo em todos os lugares. O que é que ela precisa fazer? O que é que ela precisa avaliar? É, se você deixou currículos em vários lugares e ainda não foi chamado, então vamos repaginar esse currículo, vamos incrementar esse currículo, fazer cursos, se especializar, procurar fazer o melhor possível. E assim, mesmo que você não vá para a entrevista de emprego, mas quando você for entregar esse currículo, você ir sempre na linha, bem arrumado, cheiroso, organizado, higienizado, porque por mais que você não conheça a pessoa que vai fazer essa avaliação, mas a quem você entregou o currículo vai dizer: olha, aquela pessoa é interessante, aquela pessoa estava organizada, como a gente costuma dizer, e aí é uma chance a mais. E amizades é uma coisa muito bacana, que abre muitas portas também. O Brasil, a gente tem muita questão do arrumadinho, né? Mas às vezes as amizades conhecem muita gente. E aí é um facilitador. E mesmo quando você não conhece ninguém, se o seu currículo tá bom, se você vai dessa forma, já é uma porta. Porque aí, por mais que você não veja a pessoa diretamente, mas os outros estão lhe vendo. Como eu falei, a gente é observado o tempo todo. Então, se alguém lhe observou, alguém olhou e viu que você tá ali pronto para negócio, então vai ser chamado. Vem a questão também hoje da educação. Se a gente falar um pouquinho da educação, dos estudos, as pessoas. Tem muitas pessoas hoje que não estão completando nem o ensino médio, infelizmente. Você já Exatamente. recebeu muitos currículos assim. Já recebi vários currículos nessa situação e é muito triste ver essa realidade tão frequente, que a gente tem muitos jovens hoje em dia com tanto recurso e não utilizam ele da maneira correta para ter um lugar no mercado de trabalho, para ter um espaço, para ganhar seu dinheiro, porque hoje em dia, querendo ou não, o emprego é tudo, né? E é onde você consegue ter a sua liberdade financeira, a sua vida, consegue comprar suas coisinhas. Então, precisa usar os recursos que a gente tem nos dias de hoje para o seu bem, para o seu crescimento. Fala para mim, sobre um funcionário seu que deve muito, tem muitas dívidas e isso atrapalha bastante no trabalho dele. Chega cobrança, chega reclamação. Às vezes chega até, de repente, até você, uma pessoa que chega lá cobrando, diz: "Ah, fulano tá me devendo e eu preciso resolver isso." A questão da organização financeira na vida dos seus colaboradores, no caso. E isso faz muita diferença. Eu já tive situações desse tipo que
atrapalha quem está trabalhando, quem está fazendo o seu. Movimenta a vida de todo mundo, que começa a pedir dinheiro emprestado a todo mundo, de repente está devendo a todo mundo dentro da empresa. E quando todo mundo dentro da empresa já emprestou, aí vem os de fora. Então é muito complicado. Então eu como empresa, eu não costumo liberar, porque eu sei que se ele não consegue se controlar com o salário que ganha, ele não vai conseguir pagar o que está pedindo emprestado. E aí a situação, dependendo da pessoa, fica tão insustentável que tem hora que você diz, não, é melhor desligar, porque não vai dar certo por aqui, vai se tornar pior. E uma questão que eu proíbo, assim, veementemente, é ter a cobrança de um externo dentro do seu local de trabalho. Seu local de trabalho é seu local de trabalho. Inclusive, isso é um crime. Exatamente. Então, se isso acontece, é a advertência certa. E se recorrer, é justa causa, porque isso não pode. E até os próprios colaboradores que estão ali na situação ficam constrangidos. Se pegar uma situação que tem um cliente, meu Deus do céu, a que ponto a gente chega, né? Mas a educação financeira é base, e nós deveríamos ter isso nas nossas escolas, é base para tudo. Porque uma pessoa que é organizada financeiramente, ela vai ser organizada no seu trabalho, ela vai ser organizada na sua vida, ela vai ser organizada em tudo. E tudo vai da base do que você gasta, do que você ganha, de como você administra tanto o seu tempo quanto o seu dinheiro. Então, a gente precisa impor limites nessas situações. E eu gosto muito de ter as pessoas que sabem administrar seu dinheiro, que faz toda a diferença. Que aí, da mesma forma que eu tenho os que pedem emprestado, eu tenho também os que emprestam. Que eu acho muito. Representa meio salário, né? Exatamente. Eu disse, como é que essa pessoa recebe menos e consegue emprestar para essa pessoa que recebe mais? Algo, algo tá errado aí. Não tem condições. Tem até um meme no Instagram que o cara que empresta, ele come mortandela, arroz, troquilho, e o cara que recebe emprestado tá comendo filé mignon, comendo, viajando, fazendo. Exatamente. E hoje em dia o que a gente mais vê na internet são memes em relação a isso, a vida financeira, de que eu tô devendo e tô luxando, o cartão vai ser não sei para quando, mas eu tô aproveitando agora. Então é só incentivo de você ser displicente com relação a isso. Mas a pessoa que é organizada, ela consegue ter um patrimônio, ela consegue ter uma casa, ela consegue aproveitar a vida, mas tudo tem seu tempo. Tudo é de acordo com a programação que ela faz. E se atropelar qualquer uma delas, aí você acaba num buraco que talvez você não consiga nem sair. E aí entra agiota, entra banco, entra cartão. Hoje em dia, eu estava até conversando esses dias com o meu esposo, que tem muita gente que faz roleta, né? Ele disse, tu tem muitos cartões, como é que tu consegue administrar isso? Tá pagando um com o outro, é? Eu disse, não, não é bem assim. Eu consigo administrar direitinho, porque eu sei quem usa cada um. Mas tem muita gente que faz isso. Eu tenho 10 cartões, mas um vai pagando o outro. Esse mês eu vou usar esse para pagar aquele. Esse mês eu vou usar aquele para pagar esse. Que Hum, inclusive é outro crime. Exatamente. Então, o pessoal perdeu muito a noção do risco, do limite e de que uma hora a conta chega. Por mais que você vá fazendo esses dribles, uma hora vai chegar a conta e quando chegar é pesada. Vou te perguntar um assunto que é bem polêmico. Eu tenho uma pessoa conhecida que ele pegou o salário e jogou naquele joguinho do Tigrinho na internet. Isso trouxe um karma para a família inteira. É comum ver isso numa equipe tão grande ou não? É comum, é comum. Eu tenho muitos funcionários que trabalham, que gostam de apostar, mas alguns é só por hobby, sabe até onde vai. Tem outros que fazem por esporte mesmo, que gostam daquilo e vão longe, mas nunca tive uma situação de perder tudo. Mas já tive, pessoas próximas a mim que trabalhava com aposta, que gostava de apostar e ganhava, 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 mas teve uma hora que a banca pegou a parte dela. E aí se viu numa situação muito difícil, porque quando pega, não pega pouco, né? Pega muito. E aí você se vê numa situação de que de repente você não tem mais nada. As economias que tu estava ali tentando guardar foi embora. Então, da mesma forma que essas bancas de apostas que não são liberadas, né? É tudo ilegal. Da mesma forma, hoje em dia está acontecendo muitos crimes de clonagem, de trotes, de
WhatsApp que manda um link e acaba caindo em outra coisa. Eu já caí num golpe que eu nunca vi como foi que aconteceu um negócio desse. Mas que mesmo você tendo instrução, mesmo você tendo toda a informação ali, na hora, no calor da emoção, é impressionante como você se passa. Como diz minha avó, você se passa por aquela situação. Eu também já caí num golpe na internet. Eu também tenho experiência, eu trabalho com isso. Achei um tênis bonito no site que tava todo bem estruturado. Fiz a compra. Acho que já faz uns 3 anos já que eu tô esperando esse tênis. Pois Disse que é, era um tênis indestrutível. Passava carro por cima, aquelas coisas todas. a propaganda era boa. É, a propaganda era boa. Inclusive, eu tive meu Instagram hackeado recentemente, por isso que eu fiz outro. E quando eu vi que estavam anunciando no meu era doação, certo? Quem tinha meu número começou a ligar para mim, né? A falar comigo. Os inocentes perguntavam se eu realmente estava doando, que estava querendo, que estava precisando. Mas outros ligaram para mim: olha, hackearam teu Instagram, que eu não tinha nem visto. E aí teve algumas pessoas ainda que caíram nessa situação. E prontamente eu já fiz um BO, já procurei minhas medidas de proteção, porque eu não consegui de jeito nenhum, até hoje, recuperar minha conta. E deixei lá, porque não compensa. Recuperar cobra-se muito, eu não sabia nem que tinha um mercado para isso. Existe um mercado de recuperação de contas. É, você tem que ter um advogado e tudo. Exatamente. Eu disse, não, minha gente, não compensa o estresse. Eu sou nova, eu vou fazer outro, tá tudo certo. E só fiquei triste por alguns conhecidos meus que caíram nessa situação. E expliquei toda a situação, mostrei o BO. Isso, o meu ainda foi tranquilo. Eu conheço amigos que foram clonados, que foram hackeados e que gerou uma situação muito problemática, que gerou processos, que gerou até reclusão social, porque o pessoal caiu em cima. É assim, é complicado. Essa internet hoje em dia. É, a gente tem que estar 100% ativo, ligado em tudo que Exatamente. acontece. E aí, aproveitando um pouquinho também sobre essa questão da internet, a gente falou do mercado de trabalho presencial, mas também existe um mercado chamado mercado home office, onde as pessoas trabalham de suas casas. Não Exato. sei se você já conhece bem sobre esse assunto. Eu trabalhei em home office na época da pandemia, que aí a empresa fechou fisicamente, todo mundo precisou fechar, e teve alguns funcionários que foram escolhidos para trabalhar. Alguns foram afastados e outros ficaram de home office. O home office chegou para inovar o mercado, acho que precisava até. Porém, ele traz também uma questão muito importante que é a organização de tempo que você vai estar trabalhando, de tempo que você vai estar fazendo outra coisa e tempo que você vai estar atendendo os clientes. Porque com o home office é muito boa a praticidade de você estar com a informação sem precisar estar em um ponto físico, ou você precisar estar desenvolvendo alguma coisa no físico, você pode desenvolver muito mais e melhor, às vezes, pelo home office, mas também tem que pôr certos limites. Porque até quando eu trabalhava em home office, tinha muito cliente que ligava meia-noite, 1 hora da manhã. Eu disse, não, isso não é hora não, minha gente. Não é hora mais de estar em horário de expediente. E é muito difícil para muitas pessoas separar. Eu tive colegas de trabalho que adoeceram por conta disso, porque não conseguia separar que esse é o horário de trabalho e esse é o horário de descanso, de você fazer suas coisas. E você precisa ter muito claro para você os horários que você tá para trabalho e os horários que você tá para a sua vida. É, inclusive, eu trabalho de home office hoje e eu sinto grandes dificuldades. Por exemplo, eu trabalho em casa, então o meu trabalho acaba se tornando a minha própria casa. Isso às vezes me gera um desconforto. Eu tenho que sair, tenho que andar, tenho que passear, quase que diariamente. Sair de casa, para mim, é o contrário. A gente vai para casa para descansar. E eu sinto essa sensação quando eu saio. Eu vou dar uma volta, vou ver o mundo. E quando eu volto para casa é como se eu estivesse voltando de fato para o meu trabalho. Então você tem que ter essa noção realmente de separar bem essa questão. Exatamente. E a nossa casa é o lugar que a gente procura para descanso, para receber amigos, para ter esse momento nosso, né? E quando você trabalha em home office, você tem que deixar muito específico, uma salinha específica só para isso, porque você sabe que aquele lugar é para o seu trabalho e o resto da casa é sua casa. Não mudou nada, é sua casa. E só aquele
quadradinho ali, o seu escritório é que vai servir para você desenvolver seus trabalhos, para não misturar uma coisa com a outra, porque senão a gente acaba enlouquecendo. Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando a mais um final de episódio. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos vocês. Eu vou deixar o Instagram de Janiela aqui, o meu também, para vocês seguirem a gente nas redes sociais. E foi um prazer conversar com você. Espero que você venha aqui mais vezes e que a gente consiga também ajudar muitas pessoas através dessas informações que a gente passou para eles hoje. Com toda certeza, vai ser uma honra voltar aqui para a gente discutir mais assuntos que são polêmicos, mas que precisam ser reforçados e que para que todo mundo tenha a dica aí de como se comportar, como se portar, como ir atrás do seu trabalho, como querer que isso dê certo e como crescer na carreira. Show de bola. Galera, não esqueça de se inscrever no meu canal. Deixa teu comentário dizendo o que você achou desse episódio. Se inscreve, dá um curtir. E muito obrigado e até a próxima.